All I need's a little love in my life. All I need's a little love in the dark. A little, but I'm hoping it might kickstart me and my broken heart. I need a little love tonight. Oi, gente, o vídeo de hoje vai ser sobre essa maquiagem linda. Me acompanhem. Então eu começo ali aplicando um corretivo bem clarinho. Eu vou aplicar com o dedo mesmo, tá? Pra fixar melhor. E eu vou dando batidinhas para que ele fixe bem na minha pele. Agora com um pincel de esfumar e um marrom bem clarinho, esse marrom é da paleta nova da Catherine Hill, tá? Eu vou aplicando e vou esfumando. Eu tô dando uma acelerada no vídeo para não ficar muito longo. Então eu vou levar essa sombra marrom até o meio da minha pálpebra móvel, tá? E eu vou esfumando bem. Agora eu vou iluminar abaixo da sobrancelha com uma sombra bege da mesma paleta. Com o mesmo pincel de esfumar e um marrom mais escuro, um marrom puxando para o café, eu vou agora depositando e esfumando ali no cantinho externo, meio que na diagonal. Toma cuidado para não cobrir toda a sombra marrom clarinha. Com o pincel de esfumar menor e a sombra preta, eu vou depositando bem no cantinho externo, fazendo uma bolinha ali e esfumando o preto no marrom mais escuro. Com a sombra bege que eu usei para iluminar abaixo da sobrancelha, eu vou depositar ali no cantinho interno dos meus olhos e eu vou puxando ali para cima daquele primeiro marronzinho, do marrom mais claro que eu havia depositado na pálpebra. Com aquele marronzinho mais claro, que foi o primeiro que eu iniciei a maquiagem, eu pego um pincelzinho para sombra e deposito entre o marrom escuro e entre essa sombra bege. Eu vou esfumar, fazendo um degradê dessas cores. Com o mesmo pincel que eu usei para aplicar a sombra marrom bem clarinha, agora eu pego só um pouquinho daquele marrom mais quente da paleta e aplico ali rente os cílios, tá? Com o pincel chanfrado bem fininho e o delineador em gel, agora eu vou delinear os meus olhos, tá? E vai ser um super delineado, gente, porque a maquiagem já é bem simples, então eu apostei num delineado mais grossinho. Então, como vocês viram, eu gosto de começar o delineado pelo cantinho interno e depois eu venho de fora dos olhos, né, pra dentro, encontrando com o início ali que eu já tinha feito. Aí eu volto de novo até deixar bem certinho, bem retinho ali, rente os cílios, né? E eu vou engrossando aos pouquinhos, tá bom? Agora eu vou fazer o rabinho do delineado. Então, eu puxo ali de rente nos meus olhos pra fora, em direção ao final da sobrancelha, né? Então, eu faço essa linha e depois eu puxo da ponta da linha pro resto do delineado. Aí fica certinho. Aí vocês me perguntam, por que você não coloca cílios postiço? Porque o meu cílio já é enorme, gente, é muito grande. E se eu coloco postiço, fico parecendo uma drag queen, né? Então, eu uso ali apenas um rímel para volume e depois eu uso um rímel para alongar mais o meu cílio. Agora eu venho com o Curvex, com o curvador, não sei como vocês gostam de chamar. Eu chamo Curvex. E uso ali para ajeitar, ele fica bem curvadinho. Então, eu faço primeiro na raiz e depois eu faço na pontinha, para ele ficar bem curvadinho, já que eu não uso os cílios postiços, né? Hoje eu vou aplicar a base com a esponjinha, tá? Porque a esponja ela absorve um pouco do produto e eu acho que dá um acabamento melhor. O resultado eu acho melhor do que com o pincel, porque o pincel deixa marcas, né? Então eu vou aplicando, dando batidinhas, tá? Para essa sombra, para essa base fixar bem no rosto e a pele absorver melhor, tá bom? Então, gente, eu tô dando uma aceleradinha no vídeo, tá? Pro vídeo não ficar muito longo. Aí eu já tô finalizando a base, terminando de aplicar ela no rosto. E olha como o acabamento fica muito bom, fica natural. Fica bem uniforme mesmo. Agora eu vou fazer a iluminação com a base 2 tons mais claro que a minha pele. Então, eu pego um pincelzinho chanfrado para rosto e aplico ali
como se fosse um triângulo. E de novo eu volto com a esponjinha dando batidinhas. Hoje eu preferi usar a esponjinha para fazer o meu rosto. Então eu vou fazendo essa iluminação aí com essa base, tá? Agora eu vou iluminar ali o outro lado, né? E depois eu vou fazer a iluminação no centro do rosto, que é ali no topo do nariz, no centro da testa, em cima dos lábios e também no queixo. Essa iluminação, ela dá um efeito bem bacana, principalmente na hora de bater aquelas fotos, né? Então fica muito legal o resultado final dessa iluminação. Agora vamos aos contornos. Eu tô usando um pó, 2 tons acima do meu tom de pele. E eu uso um pincel de cerda natural, tá? E vou ali fazendo um contorno. E esfumando bem, gente, pra não ficar algo muito marcado, tá bom? É interessante esfumar bastante e não chegar tão perto da boca, tão perto dos lábios, senão fica muito esquisito. Agora eu venho aí fazer o contorno ali no nariz, na lateral do nariz. É muito importante esfumar bem também na lateral do nariz, para não ficar muito estranho. E agora eu vou aplicar o pó. O pó no tom da minha pele, eu vou aplicar por todo o rosto. E aí já vai selando toda a base, né, para ficar bem sequinho e não ir derretendo, né, durante o dia. Agora eu venho com blush, tá? Esse blush é mais assim pro tom de pêssego. É meio pêssego, meio bronzeado, tá? Eu vou aplicar ali. É importante também dar um sorrisinho, que aí você vê a partir da sua bochecha. Você vai puxando, né, o blush. Então, também é bom esfumar bastante para não parecer que levou um tapa na cara. Agora eu aplico em toda a minha linha, na minha linha d'água, um lápis preto e aplico um pouquinho para fora dela também, tá? Porque depois esse lápis a gente vai esfumar ele. Agora sim, com um pincelzinho de precisão e aquele marrom telha, aquele marrom mais avermelhado, que a gente usou só rente os cílios superiores, eu vou esfumando o lápis preto com ele. Então, vai ficar um degradê e fica muito bonito o efeito, gente. Fica muito legal. Mas tem que esfumar bem, tá? E o marrom tem que aparecer. Com o pincel leque eu aplico o iluminador ali, no topo da maçã do rosto, acima do blush. Então, eu vou aplicando e esfumando também para não ficar muito marcado, senão fica feio. Agora, com o batom em lápis cor de boca, eu vou contornando e já vou preenchendo também os lábios, tá? Então, esse foi o resultado da maquiagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma maquiagem que não é muito elaborada, então ela fica bem fácil de fazer e pode ser usada em qualquer ocasião. Então, gente, por favor, deixe o seu like aí, curta o vídeo, né? E se inscreva no meu canal.